pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa bolsa aqui da Mini, tá? Essa bolsa aqui eu usei um gráfico da internet, que é um gráfico de ponto cruz. Eu fiz pouquíssimas alterações nesse gráfico e o resultado foi esse aqui. Para fazer essa bolsa eu usei aqui o fio preto, o fio vermelho e o fio na cor terra, tá? Trabalhei também usando a tesoura e a agulha aqui, agulha de número 4,5. E agora, vamos lá ao passo a passo. Nós vamos iniciar essa bolsa trabalhando com correntinhas. Então, eu vou trabalhar aqui com 104 correntinhas. Vou fazer aqui todas essas correntinhas. Quando eu finalizar, volto com vocês. Finalizei aqui as 104 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento. Primeiro, eu venho verificando aqui, olha, para ter certeza que as correntinhas não vão ficar torcidas. Então, agora eu venho nessa primeira correntinha que eu fiz, coloco a agulha. E agora, eu vou fazer o fechamento aqui das duas partes, tá? Eu puxo aqui, coloco o fio na agulha, vou puxar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui, finalizei, fiz o fechamento. E vou dar continuidade aqui, olha, eu vou subir uma correntinha. Feito isso, eu vou vir aqui no próximo ponto, essa próxima correntinha. Nessa primeira alcinha aqui, eu coloco a agulha e já vou trabalhar o ponto, esse ponto baixo X, tá? Então, eu coloco aqui a agulha dentro, nessa primeira alcinha, tá? Desse jeito aqui. Ao invés de puxar o fio dessa forma, como costumamos fazer, eu vou colocar a agulha por cima do fio e puxar. Aí, agora eu venho e fecho esse pontinho. Venho na próxima correntinha, também aqui dentro, nessa primeira alcinha. Ao invés de vir com a agulha por baixo do fio, eu venho com a agulha por cima do fio e puxo. Dá uma leve torcida, tá vendo? Aqui nesse pontinho, nessa laçadinha. Que é, então, é esse aqui que vai dar a forma do X. E fecho aqui esse pontinho. Outra vez. Venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha. Não venho com a agulha por baixo do fio, venho com ela por cima, puxo e fecho o pontinho. E assim já tô formando aqui os pontinhos X. Os pontinhos torcidos que ficam no formato de um X. Tá? E agora, eu vou trabalhar dessa forma. Dentro de cada correntinha, eu vou fazer um pontinho. Vou finalizar aqui e volto com vocês. Olha, cheguei aqui, fiz o último pontinho. E agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz,
coloco aqui a agulha e vou puxar o fio da mesma forma que a gente vem trabalhando, tá? Com a agulha por cima do fio. E agora, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Então, fechei aqui essa primeira carreira. Agora, vamos dar continuidade. Olha, eu vou subir aqui mais uma correntinha. E agora, dar continuidade aqui nessa próxima carreira, trabalhando ponto dentro de cada ponto, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira, vou iniciar e finalizar a próxima carreira, e daí eu volto com vocês. Quando tiver 1, 2, 3, 4 carreiras. Quando eu finalizar a carreira de número 4, eu volto com vocês pra gente dar início à carreira de número 5, onde vamos começar já a trabalhar o desenho. Cheguei na carreira de número 5, 1, 2, 3, 4, vamos iniciar a carreira de número 5. Eu vou subir aqui mais uma correntinha, o primeiro pontinho, e agora vou fazer aqui, iniciar essa carreira de número 5, trabalhando 22 pontos. Eu vou iniciar aqui, quando eu chegar no ponto de número 22, eu volto com vocês. Estou aqui com o ponto de número 22 na agulha. Agora, nós vamos iniciar o desenho. Então, agora eu faço a troca de fio, certo? Então, olha, esse último pontinho, não vou fechar ele com esse fio que eu estou trabalhando. Eu vou pegar aqui o fio preto. Com o fio preto aqui, eu vou vir e vou fechar esse último ponto, certo? Ficando já com o fio preto aqui na agulha para dar continuidade aqui no trabalho. Então, aqui eu dou uma ajustada nesse último pontinho feito, puxando aqui um pouco o fio na cor terra. E agora, aqui com o fio preto, olha, eu vou trabalhar 7 pontos com ele. Essa perninha aqui, essa pontinha de fio preto que sobrou, eu vou esconder ele aqui, nesses próximos pontos que eu vou fazer, tá? Juntamente com esse fio na cor terra, certo? Só que esse fio na cor terra, sempre vamos trabalhar conduzindo ele. Nós estamos trabalhando com fio conduzido. Então, esse fio na cor terra, como a bolsa vai ser toda feita com ele, em nenhum momento eu vou poder cortar esse fio ou deixar ele para trás. Então, sempre eu vou estar conduzindo ele. E em todo o início aqui de troca de fio, vai sobrar essa pontinha aqui. Então, essa pontinha aqui eu posso vir escondendo aqui nos próximos pontos que eu vou fazer, juntamente aqui com esse fio na cor terra, onde eu vou estar conduzindo ele, tá? Então, agora eu vou iniciar, ó, com o fio preto já na agulha, eu venho aqui no próximo pontinho e faço mais um ponto. E vou trabalhar 7 pontos com esse fio. Olha, cheguei aqui, estou com o ponto de número 7 na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Não vou fechar esse último ponto com o fio preto. Por quê? Eu vou agora fazer a troca de fio outra vez. Nessa carreira, eu não vou mais trabalhar com o fio preto, tá? Então, eu vou trazer aqui o fio na cor terra para frente. Vou fechar esse último ponto.
Agora, eu vou dar continuidade, olha, essa pontinha aqui eu já posso cortar ela, não tem problema. Esse fio preto, como não vou mais trabalhar com ele, eu já posso cortar aqui. Deixo um pedaço mais ou menos assim sobrando. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, vou colocar aqui esse fio preto e já vou fazer o acabamento aqui dessa ponta de fio dessa carreira, certo? Então, agora eu pego e vou passando com a agulha aqui dentro desses pontinhos aqui já feitos, para esconder essa ponta de fio que sobrou. Olha, feito isso, então, eu já corto aqui a pontinha. E em toda a carreira, eu já vou fazer o acabamento, para que as pontinhas não fiquem me atrapalhando, tá? Então, quem quiser deixar para finalizar tudo, depois de fazer a bolsa, não tem problema. Agora, eu vou continuar, então. Vou finalizar essa carreira, quando for para dar início à próxima, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na segunda carreira do desenho, certo? Finalizamos aqui a carreira de número 5, sendo a primeira carreira feita aqui o desenho, certo? Vamos iniciar a carreira de número 6, sendo a segunda carreira aqui com o desenho, tá? Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando com 20 pontos. Então, vou fazer aqui os 20 pontos. Quando chegar no ponto de número 20, volto com vocês para estar fazendo a troca de fio. Agora, eu vou pegar aqui o fio preto. Vou finalizar esse último pontinho aqui com esse fio preto. Feito isso, vou trazer aqui o fio na cor terra para conduzir ele, continuar trabalhando com ele aqui sendo conduzido. E a pontinha aqui, olha, vamos esconder ele também aqui nesses pontos que vamos trabalhar agora. E agora, com o fio preto, eu vou trabalhar, ó, vou vir aqui no próximo ponto e já vou iniciar aqui. Vou trabalhar com ele, fazendo 12 pontos. Olha, cheguei aqui, estou com o ponto de número 12 na agulha. Agora, trago aqui para trás esse fio preto, puxo aqui para frente o fio na cor terra, fecho esse último pontinho, já fazendo aqui a troca de fio, tá? Agora, já tô com o fio na cor terra na agulha, vou dar continuidade trabalhando com ele. Esse fio preto, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira, então, aqui eu já posso cortar. Então, eu já vou cortar e já vou fazer o arremate dele aqui atrás, igual eu fiz na carreira anterior. Vou dar continuidade trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar essa carreira. Quando for para iniciar a próxima carreira, a carreira de número 3, com o desenho, eu volto com vocês. Vamos iniciar, então, agora a carreira de número 3 com o desenho, tá? Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando 18 pontos. Então, vou fazer aqui os 18 pontos. Quando chegar no ponto de número 18,
eu volto aqui com vocês. Olha, estou aqui com o ponto de número 18 na agulha. Agora, eu vou trabalhar a troca de fio. Vou fechar esse último ponto, então, já aqui com o fio preto. Dou uma puxada aqui nesse fio para ajustar esse último pontinho. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar 16 pontos. Então, vou trazer aqui o fio na cor terra. Puxo para frente aqui o fio preto. Então, vou trabalhar aqui, quando eu chegar no ponto de número 16, eu volto com vocês para outra vez fazer a troca de fio. Cheguei aqui no ponto de número 16. Agora, eu vou trazer aqui esse fio na cor terra para frente. Vou fazer o fechamento desse último ponto. Esse fio preto não vou mais trabalhar com ele, então já posso cortar aqui. E agora, eu vou continuar aqui trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar essa carreira e volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Cheguei aqui na carreira de número 4 com o desenho, certo? Pessoal, essa carreira de número 4 aqui com o desenho e a carreira de número 5, elas serão exatamente iguais, tá? Então, vou mostrar para vocês fazendo essa carreira aqui de número 4. Depois, faço a carreira de número 5, retornando com vocês na carreira de número 6, certo? Então, vamos lá. Essa carreira aqui, nós vamos trabalhar iniciando com 17 pontos. Então, vou vir aqui, vou fazer os 17 pontos. Quando eu chegar no ponto de número 17, volto com vocês para tá fazendo a troca, então, de fio. Estou aqui com o ponto de número 17 na agulha. Vou pegar aqui o fio preto. Vou fechar esse último pontinho. Vou trazer aqui o fio na cor terra para ser conduzido e vou trabalhar aqui com o fio preto. Aqui com o fio preto, eu vou estar trabalhando 18 pontos. Então, vou iniciar aqui. Quando eu chegar no ponto de número 18, volto com vocês para mais uma vez fazer a troca de fio. Olha, cheguei aqui, ponto de número 18 na agulha. Agora, eu trago aqui esse fio na cor terra, faço o fechamento desse último ponto. Esse fio preto aqui eu já posso cortar, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. E agora, eu vou continuar trabalhando aqui com esse fio na cor terra, trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar essa carreira, vou iniciar a carreira de número 5, que vai ser exatamente igual. Vamos iniciar aqui, fazendo 17 pontos. Depois, iniciamos aqui na parte do fio preto, 18 pontos, tá? Então, vou iniciar e finalizar também a carreira de número 5. Quando for para dar início à carreira de número 6, eu volto com vocês. Cheguei aqui na carreira de número 6, onde estamos trabalhando já com o desenho.
certo? Eu vou iniciar essa carreira trabalhando aqui 16 pontos. Então, eu vou fazer aqui esses 16 pontos. Quando chegar no ponto de número 16, eu volto com vocês. Cheguei no ponto de número 16. E agora, eu vou trabalhar a troca aqui de fio. Vou pegar aqui o fio preto. Vou fechar esse último ponto. E com esse fio preto, eu vou estar trabalhando 20 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 20 na agulha. Agora, trago aqui para frente o fio na cor terra. Fecho esse último ponto. Agora, aqui eu posso cortar esse fio preto, pois não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui da pontinha do fio preto. E vou dar continuidade nessa carreira. Vou trabalhar ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar essa carreira. Quando for para dar início à carreira de número 7, eu volto com vocês. Cheguei aqui para dar início à carreira de número 7. Vou subir aqui uma correntinha. E nessa carreira aqui, eu vou estar iniciando, trabalhando aqui 15 pontos. Estou aqui com o ponto de número 15 na agulha. Agora, eu vou fazer a troca de fio. Fechei aqui esse último pontinho. E agora, eu vou trabalhar com esse fio preto, fazendo 21 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 21 na agulha. Agora, eu vou trazer aqui esse fio na cor terra para frente. Faço o fechamento desse último pontinho. Esse fio preto, eu não vou mais trabalhar com ele nessa carreira, então, já posso cortar. E agora, vou dar continuidade nessa carreira. Vou finalizar ela. E quando for para dar início à carreira de número 8, eu volto com vocês. Cheguei na carreira de número 8. Vou iniciar essa carreira trabalhando aqui 15 pontos outra vez. Estou aqui com o ponto de número 15 na agulha. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Vou fechar esse último pontinho aqui com o fio preto. E agora, com esse fio, nós vamos trabalhar aqui 22 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 22 na agulha. Agora, eu pego aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho.
Não vou mais trabalhar com esse fio preto nessa carreira, então, eu vou cortar. E agora, eu vou dar continuidade nessa carreira. Eu vou finalizar ela. Vou dar início à carreira de número 9, e daí, então, eu volto com vocês. Cheguei na carreira de número 9. Nessa carreira, vamos trabalhar iniciando aqui com 14 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 14 na agulha. Vou pegar aqui o fio preto. Vou fazer a troca aqui desse fio. Então, fechei esse último pontinho aqui já com o fio preto. E agora, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou estar trabalhando com o fio preto 23 pontos. Cheguei aqui no último pontinho, ponto de número 23. Agora, eu pego aqui o fio na cor terra, faço o fechamento desse último pontinho. Vou cortar aqui esse fio. E agora, eu vou dar continuidade aqui, trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar essa carreira. Quando eu iniciar a carreira de número 10, eu volto com vocês. Cheguei aqui na carreira de número 10. E nessa carreira também vou trabalhar, iniciando aqui com 14 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 14. Agora, eu vou fazer a troca de fio. Vou fechar esse último pontinho. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 24 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 24 na agulha. Agora, eu vou pegar aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. Agora, aqui eu corto o fio preto. E vou dar continuidade nessa carreira, trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar quando for para dar início à carreira de número 11, eu volto com vocês. Cheguei aqui, vou dar início à carreira de número 11. Nessa carreira aqui, vou iniciar trabalhando com 13 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 13. Agora, eu vou trabalhar a troca de fio. E agora, com esse fio preto, eu vou estar trabalhando aqui 25 pontos. Estou aqui com o ponto de número 25 na agulha. Agora, eu trago aqui o fio na cor terra, faço o fechamento desse último pontinho, corto o fio preto. E vou dar continuidade nessa carreira. Vou finalizar aqui. Quando for para dar início à próxima carreira, eu volto com vocês. Vou iniciar agora a carreira de número 12. Nessa carreira, eu vou iniciar trabalhando com 13 pontos. A carreira de número 12, 13, 14, 15, 16 e 17, elas serão exatamente iguais.
todas elas nós vamos trabalhar com a mesma quantidade de pontos aqui, tanto com o fio na cor terra quanto com o fio preto, tá? Todas essas carreiras nós vamos iniciar com 13 pontos. Nós vamos trabalhar com o fio preto, fazendo 26 pontos, certo? Então, são a carreira de número 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, vamos continuar aqui na carreira de número 12. Quando eu chegar aqui no ponto de número 13, eu volto com vocês. Cheguei aqui no ponto de número 13, agora eu vou trabalhar aqui a troca de fio. Vou finalizar esse último pontinho aqui, já com o fio preto. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar 26 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 26, trago aqui o fio na cor terra pra frente, fecho esse último pontinho. Esse fio preto eu já corto aqui, tá? E agora eu vou dar continuidade. Vou finalizar essa carreira de número 12, vou iniciar e finalizar a carreira de número 13, 14, 15, 16 e 17. Certo? Porque serão exatamente iguais a essa. E quando for para dar início à carreira de número 18, daí então eu volto com vocês. Cheguei aqui na carreira de número 18, vou iniciar essa carreira trabalhando aqui 14 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 14, agora eu vou trabalhar a troca de fio. E agora, com esse fio preto, eu vou estar trabalhando 24 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 24, agora eu trago aqui o fio na cor terra, fecho aqui esse último pontinho, vou cortar esse fio. E agora eu dou continuidade aqui nessa carreira, trabalhando ponto dentro de cada ponto. Vou finalizar ela, quando for para iniciar a carreira de número 19, eu volto com vocês. Cheguei aqui na carreira de número 19. E essa carreira de número 19, vamos fazer igual essa carreira de número 18, tá? Vamos iniciar aqui com 14 pontos, trocamos de fio. Com o fio preto, vamos trabalhar 24 pontos, certo? Então, é exatamente igual a essa carreira, tá? Então, vou finalizar aqui, iniciar e finalizar essa carreira de número 19. Volto com vocês quando der início à carreira de número 20. Vamos iniciar aqui a carreira de número 20. Nessa carreira, nós vamos iniciar aqui trabalhando também 14 pontos. Estou aqui com o ponto de número 14 na agulha. Agora, eu vou fazer a troca de fio. E com esse fio preto, vou estar trabalhando aqui 23 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 23. Trago aqui o fio na cor terra e faço o fechamento desse pontinho. Agora, eu vou finalizar essa carreira. Quando for para dar início à carreira de número 21, eu volto com vocês.
Vou dar início agora à carreira de número 21. Nessa carreira, vou iniciar trabalhando com 15 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 15. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Tá? E é nessa carreira aqui que vamos dar início à primeira orelhinha. Nessa carreira, nós vamos iniciar a orelha direita, tá? Então, eu vou iniciar aqui com esse fio preto, eu vou estar trabalhando 22 pontos. Vou fazer aqui os 22 pontos, volto com vocês. Cheguei aqui no ponto de número 22, que eu vou fazer agora. Eu vou trazer aqui o fio na cor terra. Vou finalizar aqui esse último pontinho. Eu venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar apenas um ponto com esse fio. Olha, um pontinho apenas, tá? Agora, trago aqui o fio preto outra vez. Fecho esse pontinho com o fio preto. E agora, aqui, com esse fio preto, eu vou trabalhar com 3 pontos. Então, eu faço aqui 1, 2, 3. Esses 3 pontinhos aqui já equivalem ao início da orelha, certo? Então, aqui, a gente já começou a trabalhar com uma das orelhas. Vou trazer agora o fio na cor terra, finalizo esse último pontinho. Nessa carreira, eu não vou mais trabalhar com o fio preto, então, posso cortar ele. E agora, eu vou dar continuidade nessa carreira, vou finalizar essa carreira de número 21. Quando for para dar início à carreira de número 22, eu volto com vocês. Vamos iniciar aqui a carreira de número 22. Então, o início dessa carreira, eu vou estar trabalhando aqui com 10 pontos. Nessa carreira 22, nós vamos estar iniciando a orelhinha esquerda e também vamos dar início ao lacinho da mini. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar, além desse fio na cor terra e o fio preto, vou usar também o fio vermelho. Olha, cheguei aqui no pontinho de número 10. Agora, eu vou fazer aqui a troca de fio. Faço o fechamento desse último ponto. E agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo 6 pontinhos. Estou aqui com o ponto de número 6 na agulha. E agora, eu vou dar início ao laço, tá? Então, eu vou fazer a troca de fio outra vez, agora trabalhando com o fio vermelho. Então, pego aqui o fio vermelho e fecho esse último pontinho. E agora, aqui, com o fio vermelho, eu vou estar trabalhando 3 pontinhos. E aqui, olha, a pontinha do fio vermelho, o fio na cor terra e o fio preto, eu continuo aqui conduzindo, tá? Cheguei aqui no ponto de número 3. Agora, eu faço novamente aqui a troca de fio. Vou trazer aqui o fio preto para dar continuidade. Então, eu fecho esse último pontinho aqui com o fio preto. Ajusto aqui os pontinhos.
Esse fio vermelho, eu não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. Então, aqui eu posso cortar ele. E também eu já vou fazer o acabamento dele aqui atrás, certo? E vou continuar aqui, conduzindo o fio na cor terra, essa pontinha vermelha aqui também vou continuar até esconder ela por inteiro, tá? E a outra perninha aqui maior eu vou esconder também, só que com a agulha. E agora aqui eu vou trabalhar 24 pontos com esse fio preto. Cheguei aqui no ponto de número 24, vou finalizar esse último pontinho aqui, fazendo a troca de fio. Tá? Esse fio preto, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira, então, aqui eu já corto ele. Vou dar continuidade aqui nessa carreira, trabalhando aqui com o fio na cor terra. Vou finalizar, quando for para dar início à carreira de número 20. Cheguei aqui na carreira de número 23. E para iniciar essa carreira, eu vou trabalhar com 8 pontos. Cheguei aqui na carreira, no ponto de número 8. Agora, eu vou pegar aqui o fio preto, vou fazer o fechamento desse último pontinho. E agora, aqui com o fio preto, eu vou estar trabalhando 7 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 7 na agulha. Agora, eu vou fazer a troca de fio. Vou pegar aqui o fio vermelho. Fecho esse último pontinho. E agora, aqui com o fio vermelho, eu vou trabalhar fazendo 6 pontos. E eu continuo conduzindo aqui o fio na cor terra e o fio preto, tá? E também aqui, a perninha, esse pedacinho de fio aqui vermelho, pra prender e esconder ele aqui, nesses pontos que eu vou fazer. Então, vou iniciar aqui, trabalhando com 6 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 6 na agulha. Agora, eu vou fazer a troca aqui de fio. Vou trazer aqui pra frente o fio preto. E fecho esse último pontinho. Tá? Agora, aqui, esse fio vermelho, eu posso cortar, porque não vamos trabalhar mais com ele nessa carreira. E aqui, eu vou dar continuidade, ó, vou continuar conduzindo o fio na cor terra, pego aqui o fio preto. Trago aqui na frente, e com o fio preto, eu vou trabalhar fazendo aqui 23 pontos. Cheguei aqui, estou com o ponto de número 23 na agulha. Então, agora eu faço o fechamento desse último pontinho. Vou cortar aqui o fio preto, não vou mais trabalhar com ele nessa carreira. Agora, eu vou dar continuidade aqui na carreira. Quando for para iniciar a carreira de número 24, eu volto com vocês. Vamos iniciar aqui a carreira de número 24. Nessa carreira, nós vamos iniciar trabalhando aqui com 7 pontos. Cheguei aqui com o ponto de número 7 na agulha. Agora, fazer a troca de fio. Pegar aqui o fio preto, faço o fechamento desse último pontinho. E agora, aqui com o fio preto, nós vamos estar trabalhando também 7 pontos. Olha, cheguei aqui no ponto de número 7.
Agora, eu vou estar trabalhando com o fio vermelho. Então, vou fazer aqui a troca de fio outra vez. Vou fechar esse último pontinho aqui, já com o fio vermelho. E com ele, eu vou estar trabalhando 8 pontos, tá? Ainda não corto o fio preto, pois vou continuar trabalhando com ele. Olha, cheguei aqui no ponto de número 8. Vou trazer aqui pra frente o fio preto. Fecho esse último pontinho. Olha, eu vou continuar conduzindo o fio na cor terra, também o fio vermelho. Agora, aqui com o fio preto, eu vou trabalhar 9 pontos. Olha, eu fiz aqui os 9 pontos. Agora, eu vou vir aqui com o fio vermelho, vou fazer o fechamento desse último pontinho. E vou trabalhar aqui 4 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 4, troco outra vez aqui o fio, vou trabalhar agora com o fio preto. Fecho esse último pontinho. Aqui eu já cortei, ó, o fio vermelho, tá? Pra prender. Esconder ele agora, essa perninha que sobrou. E vou trabalhar aqui com esse fio preto 10 pontos. Cheguei aqui no ponto de número 10, agora pego aqui o fio na cor terra, fecho esse último pontinho. Esse fio preto, vou cortar ele, não vamos mais trabalhar com ele nessa carreira. E agora, eu vou dar continuidade nessa carreira, quando for para iniciar a próxima carreira de número 25, eu volto com vocês.